dados e a tabela amigos. Porém, eu tenho aqui, tá, a condição para importação. Ou seja, quem que ele vai importar? Ele vai importar todos os registros da tabela amigos, onde o ID for menor ou igual a 2. Ou seja, como eu tenho 4 registros, ele vai puxar metade da minha tabela, né? Eu posso usar AND, posso usar OR, ou seja, colocar uma condição dupla, uma condição tripla, posso colocar o que eu quiser aqui na hora de importar esses dados como condição, certo? Quando eu não coloco nada, como nesse exemplo de cima aqui, ele vai trazer todos os registros da tabela matriz para a tabela que será copiada. Quando eu coloco uma condição, ele vai importar somente quem satisfaz a minha condição. Vamos executar isso daqui, tá? E vamos dar um select nas duas tabelas. Então, nós vamos ver que nós temos a tabela amigos com 4 campos, com 4 registros, perdão, e a tabela amigos temporário 2 com apenas 2. Por quê? Por causa da minha condição. Então, se eu tiver uma tabela com 10, 15 mil registros, eu posso puxar uma quantidade menor, né, de registros para fazer testes. Para que isso? Para ganhar tempo, para não ter muita perda de desempenho. Quando eu importo, eu posso importar também para uma tabela menor, ou seja, eu não quero todas as informações dos meus amigos, tá? E nem quero todos os campos, certo? Então, aqui, ó, eu vou importar dados para uma tabela menor. Como? Estou criando uma tabela amigos 2, só com o campo código e amigo. Qual a diferença de int e nome? Nenhuma, só estou fazendo isso para mostrar que o que vale mesmo é o tipo e o tamanho de campo. Para onde vai a informação, desde que eu, na hora de inserir, eu explique lá, está tudo certo. Então, nós vamos fazer isso. Além de eu importar dados para uma tabela menor, ele vai importar dados para uma tabela menor com nome de campo diferente, certo? Então, vamos criar essa tabela. E como que eu faço essa importação? Então, sempre aqui em cima é quem está recebendo, né? Então, quem está recebendo? A tabela amigos 2. O que ela vai receber? Código, ó, código, código. Amigo, que é o nome, amigo, que é o nome, certo? Da onde está vindo essas informações? Ah, de amigos. Na tabela amigos, quem é o campo correspondente a código? ID. Quem é o campo correspondente a amigo? Nome. Por isso que eu expliquei no começo da aula aquele insert onde eu cito quais os nomes dos campos, tá? Mesmo com uma tabela menor, é opcional eu usar uma condição, ou seja, além de eu importar para uma tabela menor, eu posso não querer importar todos os dados. Como aqui está como comentário, ele vai importar todo mundo, porém com menos campos. Se eu mostrar agora para vocês, deixa eu aumentar aqui, nós vamos ver que a tabela amigos tem os 3 campos e a tabela amigos 2 tem apenas 2 campos, certo? Então, eu posso fazer esse tipo de operação sem nenhum tipo de problema. Posso também importar os dados para uma tabela maior, ou seja, tabelas amigo 3, além do campo ID, além do campo nome, além do campo fone, ela precisava de um campo cidade. Mas detalhe, quando eu vou fazer uma tabela, quando eu vou importar dados para uma tabela onde a tabela matriz já tem dados, os campos novos obrigatoriamente têm que ser null. Eu não posso pôr cidade como not null. Por quê? Porque já tem ID cadastrado, já tem nome cadastrado, já tem fone cadastrado. Se eu tentar puxar para uma tabela onde esse campo aqui for not null, como eu digitei aqui agora, o que vai acontecer? Vai dar erro aqui, porque ele vai tentar colocar a cidade nula. Então, tem sempre o campo da tabela maior, o campo que não existe, da tabela origem, ele tem que ser null, ok? Vamos executar. Tá. E aí, como que eu faço para importar esses dados para uma tabela maior? Aí, obrigatoriamente, eu tenho que citar os campos. Por quê? Porque eu não tenho campo cidade. Então, isso foi minha cachorrinha latindo, desconsidera. Então, vamos inserir na tabela amigos 3 o código, o nome e o telefone, que está vindo o código, nome e telefone da tabela amigos. Opcional também usar a condição, certo? Então, vamos aqui. Vamos inserir, tá? E vamos verificar as minhas duas tabelas. Então, a tabela... Opa, perdão, eu mostrei só uma. Vamos acrescentar aqui no meu select. Faltou aqui. Select, asterisco, from, amigos, ok?
Então, eu vou mostrar as duas tabelas. Então, a tabela Amigos só tem 3 campos e a tabela Amigos 3 tem 4 campos. Todas as cidades estão nulas porque essas informações não existem. Tudo bem, pessoal? Lá na nossa matéria tem vários exemplos a respeito disso. Executem os exemplos e qualquer dúvida, estou à disposição. Alteração. Um comando simples, mas dá para fazer grandes desastres. Por quê? Eu não estou alterando a estrutura da tabela, não estou alterando o tipo do campo, o tamanho do campo. Eu estou alterando a informação que está ali inserida. Então, é muito importante fazer isso com cuidado, ok? Então, uma alteração normal. O que seria uma alteração normal? Update, que é o comando de alteração. Qual tabela será alterada? Tá? Qual campo será alterado? Ou seja, o campo nome vai agora receber Ignácio, certo? Mas é obrigatório eu colocar uma condição. Se eu não colocar essa condição, ele vai mudar todos os nomes para Inácio. Daqui a pouco a gente faz um desastre ali para ver, mas por enquanto vamos fazer a forma correta. Então, altera a tabela Amigos 3, modificando todo o campo nome para Inácio, desde que o ID seja 3, ok? Então, vamos executar isso daqui. Primeiro, deixa eu mostrar aqui, ó. O 3 é o Zé. A partir da nossa alteração, o Zé agora passou a chamar Inácio. Mantém o telefone, mantém a cidade, mas o nome foi alterado, ok? Posso alterar mais de um campo. Então, na cidade Amigos, tá? O telefone vai passar para ser esse número aqui, a cidade vai ser Jaú, desde também de que o código seja 3. Então, o Inácio, o telefone dele é o 32628890, e a cidade está nula. Quando eu executar essa linha, o telefone dele vai mudar para 98989090 e a cidade Jaú. Vamos ver isso daqui? Tá? Então, o Inácio agora tem um novo telefone e uma nova cidade. Ou seja, eu posso alterar vários campos, basta acrescentando vírgula e o conteúdo. Tá? Agora, para a gente fazer um desastre, essa aqui é a nossa tabela Amigos 3. Eu vou alterar todos os telefones para esse número, todas as cidades para agudos, porém esqueci de colocar uma condição. Olha que beleza. Quando eu executar isso daqui, todas as linhas foram afetadas, select, eu perdi todos os telefones e perdi todas as cidades. Qual que é a forma de recuperar isso? Não tem. Se você importou dados e fez isso numa tabela temporária, ótimo. Você dropa a sua tabela temporária e você continua na sua tabela de origem com as informações. Se você não criou uma tabela temporária e fez alteração diretamente na tabela original, sinto muito, mas você matou com um único comando todos os seus telefones. Imagina que 1 milhão de clientes, vai ter 1 milhão de clientes com o mesmo telefone. 1 milhão de clientes na mesma cidade, certo? Tudo bem, pessoal? Então, façam os demais exemplos que tem lá no nosso PDF, tá? E qualquer dúvida estou à disposição. Agora, criação de índice, né? Para que eu crio índice em uma tabela? Para que eu possa ver essa tabela ordenada de uma outra forma que não a chave primária. Ou seja, criei uma tabela de autor, onde a chave primária é o código do autor. Ou seja, toda vez que eu der um select na tabela autor, ele vai mostrar para mim ordenado por código. 1, 2, 3 e assim vai. Então, eu estou inserindo aqui vários autores. 1 a Diana, 2 a Ana, 3 a Márcia e assim vai. Tá? Pode ver que elas não estão em ordem alfabética. Ó, a Ângela está em último, certo? Vou inserir os dados. Tá? E aqui eu vou mostrar o campo nome da tabela autor. Está na forma como eu cadastrei, ordenado pelo código, porém o nome não está certo, né? Então, vamos criar um índice. Como que eu crio um índice? Create index, tá? Eu preciso dar um nome para esse índice. Chamei de X autor, chama de índice autor, do que vocês quiserem. Lembra? O nome é livre, desde que você lembre o que essa informação tem aí. Então, cria um index, ok? Tá? E quando eu mostrar agora a minha tabela autor pelo campo nome, como eu mostrei ali em cima, ó, olha o que vai acontecer. Ele colocou em ordem alfabética, tá? Por quê? Porque eu fiz isso. Eu mandei ele criar um índice da tabela pelo campo nome. Aí eu não quero mais esse índice. Tudo bem, drop index. Você dropa esse índice, tá? Dropar um índice não significa apagar as minhas informações. Significa apenas apagar o índice. Ó. Se eu mostrar o mesmo nome agora, ele volta para a forma sequencial. Ah, eu quero um índice de forma decrescente. Como que eu faço? Crio o index da tabela, crio um index, X autor, lembra, o nome é livre, da tabela autor, por campo nome decrescente, ou seja, dizer para A, quando eu criar esse índice, tá?
e dar um select nessa tabela, ele vai mostrar do S até o A, ou seja, de trás para frente. Se eu não quiser esse índice, tá? Posso dropá-lo também, tá? Eu posso dropar esse índice mais uma vez e a minha tabela volta ao normal. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós encerramos a nossa aula, encerramos os nossos exemplos. Eu estou à disposição para dúvidas de vocês. Façam os exercícios e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, pessoal!